E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel aqui. E hoje a aulinha que eu vou repor para vocês é de propriedades periódicas, tá? É um assunto bastante importante e que ele é bem básico mesmo, para a gente conseguir entender mais para frente ligações químicas, geometria molecular, forças intermoleculares e até mesmo quando a gente consolidar uma base de química para o segundo e terceiro ano também. Então, esse assunto aqui é muitíssimo importante. Então, faço questão de gravar essa aula e trazer alguns aprofundamentos para vocês, beleza? Então, o que eu quero definir primeiro é a definição do que é uma propriedade periódica, como que a gente mede na tabela periódica as propriedades periódicas e como que por distribuição eletrônica algumas delas se relacionam entre si. Então, ó, o que são propriedades periódicas? São características dos elementos químicos que variam de acordo com sua posição na tabela periódica. Ou seja, quando a gente compara dois elementos e a gente quer saber qual que tem, sei lá, vamos pegar uma propriedade periódica que eu vou explicar daqui a pouco. Raio atômico, eu quero comparar o raio do flúor e o raio do cálcio, por exemplo, no estado neutro. Eu vejo a posição de período e coluna na tabela e, dependendo da propriedade, eu vou dizer se um tem mais ou se outro tem menos. Essa é a ideia. Então, a primeira propriedade, e é a propriedade mais importante que vocês devem entender com sua totalidade, é raio atômico. O que é raio atômico? Lembra quando tu estudou na escola uma circunferência? No centro tinha um ponto e que todos os pontos da circunferência tinham um raio, que é uma distância em que, tipo, para eu formar circunferência, na definição de circunferência, tipo assim, tem um centro, eu vou formar uma forma geométrica em que todos os pontos ao redor dela tenham a mesma distância desse centro. Tenho esse raio. Raio atômico, traduzindo para você, é a distância do núcleo do átomo até a camada de valência. É o tamanho do átomo. Então, se eu tenho um átomo pequeno, é porque o raio atômico dele é pequeno. Se eu tenho um átomo maior, é porque ele tem raio atômico maior. Ele tem mais camadas, ele é maior por si só. Tá? Isso é que é raio atômico. É o tamanho de um átomo. Eu quero saber o tamanho do átomo. E, traduzindo para vocês, eu coloquei aqui no PDF o seguinte. Ó, raio atômico é a propriedade que explica o tamanho dos átomos. Para eu analisar e comparar dois átomos, o primeiro critério que eu uso é o número de camadas. Pensa aqui comigo. Vocês concordam que um átomo que ele tem muitas camadas, ele é mais volumoso e ocupa mais espaço? Dessa forma, é um átomo maior? Exatamente isso, que a gente vai exemplificar aqui quando eu tenho átomos dentro de uma mesma família. Eu vou pegar de exemplo aqui o lítio e o sódio. Os dois são da família dos alcalinos e o lítio, se eu faço a distribuição eletrônica dele, vai ser essa aqui, um S2, 2S1, e o sódio, um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Vocês concordam comigo que o sódio ele tem mais camadas do que o lítio? Logo, faz todo sentido o átomo de sódio ele ser maior do que o átomo de lítio. Por quê? Porque o átomo de sódio tem três camadas e o átomo de lítio só tem duas no estado fundamental dele. Tranquilo? Isso faz sentido para vocês? De boa, né? Então eu até fiz o desenho aqui, ó. Núcleo, duas camadas. Olha o tamanho do raio do lítio e olha o tamanho maior do sódio. Isso aqui é o critério mais fácil de raio atômico, quando eu analiso átomos que estão numa mesma coluna da tabela, ou seja, que são da mesma família, mesmo grupo, enfim. Professor, tá, beleza. Então, se eu analisar dois átomos que fazem parte do mesmo período, obrigatoriamente eles vão ter o mesmo raio, já que tem o mesmo número de camadas? Não. Lembre-se que propriedades periódicas são propriedades específicas de cada átomo. Cada átomo tem um tamanho diferente de raio. Tranquilo? Então, ó, professor, mas e se os átomos forem do mesmo período? O que acontece? Vou pegar dois exemplos aqui. O lítio e o berílio são de famílias diferentes, mas eles são do mesmo período, porque eles terminam na camada 2. Beleza? Show. Então, exemplo 2, átomos do mesmo período. Galera, quando eu analiso átomos agora, quando eu analiso átomos que estão numa mesma linha, no mesmo período, vai ter menor raio atômico aquele que tiver maior número atômico. Professor, eu não entendi. Como é que isso se dá? Vamos ler o texto e eu vou tentar explicar para vocês, beleza? Notem que o berílio possui mais prótons. Estão vendo que ele tem 4 prótons e o lítio só tem 3? E a carga positiva deles, ou seja, a carga positiva dos prótons, tende a atrair com mais força os elétrons do que no lítio.
que só tem 3 prótons. Ou seja, lembra que positivo e negativo se atraem devido ao fato do berílio ter mais prótons, apesar dele ter o número. Eita, deu algo errado aqui. Apesar do berílio ter número de camada igual ao lítio, o critério de desempate para eu descobrir quem tem maior raio atômico é o número atômico, a quantidade de prótons que esse átomo tem. Se eles são do mesmo período e tem o mesmo número de camadas, o cara que tem mais prótons vai ter o menor raio atômico. Então, ó, desse modo, como o berílio atrai os elétrons com mais força, por quê? Porque ele tem mais prótons, a sua eletrosfera fica mais compacta. Se uma eletrosfera é mais compacta, significa que ela ocupa um espaço menor. Espaço, lembra que eu falei que o tamanho de um átomo é raio atômico? Então, uma eletrosfera mais compacta significa automaticamente um menor raio atômico. Ou seja, átomos de um mesmo período. Eu analiso dentro de uma mesma linha, certo? Quando eu analisar dentro de uma mesma linha, o critério de desempate vai ser quem está para o lado mais esquerdo da tabela periódica, ou seja, dentro de uma mesma linha, quem está para o lado mais esquerdo é quem vai ter maior raio atômico. A tabela periódica não é organizada da esquerda para a direita em número crescente de número atômico, em número crescente de número de prótons. Então, se eu quero ter menos prótons para ter um raio maior, é porque o raio atômico ele vai de cima para baixo nas colunas, ou seja, quem tem mais camadas em direção para baixo tem maior raio atômico. Se for do mesmo período, aí vai desempatar pelo número de prótons menor. Quem tem número atômico menor tem raio maior. E quem tem número atômico maior tem raio menor. Então, eu quero que vocês peguem somente essa ideia. É o que eles chamam no livro do Feltre de carga nuclear efetiva. Eu vou passar esse capítulo para vocês lerem depois, mas eu só quero que vocês entendam o critério de desempate. Olhou dois átomos, estão no mesmo período, vai ter maior raio atômico, aquele cara que tiver menor número de prótons. Por quê? Porque quem tem muitos prótons tende a atrair os elétrons da camada com mais força, então a camada fica mais compacta, o elétron fica mais compacto e tem menor raio atômico e o cara de cima tem maior raio atômico. Beleza? Show de bola. Qualquer dúvida, manda no zap. Grava se você não entendeu. Ao se comparar átomos do mesmo período, quem tiver maior número atômico é o menor átomo. É isso. Não entendeu a explicação? Decora isso aqui que tá tudo certo. É prova de vestibular mesmo, eu sou professor de escola. Problema seu. Vamos agora para o raio iônico. O raio iônico ele fica fácil. A gente vai comparar o raio de átomos neutros com seus respectivos cátions e átomos neutros com os seus respectivos ânions. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, um raio de um cátion. Pensa comigo, cátion não é o cara que perdeu o elétron? Vocês concordam comigo que alguém que perde elétron não tende a perder a camada ou não tende a ter maior carga efetiva de próton? Não tende a ter um desequilíbrio de, apesar de um número igual ser de próton e de elétron, devido ao fato de eu ter menos elétron, a força positiva vai ficar mais forte. Então, a lógica é que o raio do átomo neutro sempre vai ser maior do que o raio do respectivo cátion. O tamanho do átomo neutro é maior do que o raio do átomo dele mesmo que perdeu o elétron. Porque é o elétron, é a quantidade de elétrons e a carga nuclear efetiva dos prótons que dá o tamanho grande de um átomo. Quem é responsável por isso? Os elétrons, a eletrosfera, a camada na qual os elétrons se configuram, tranquilo? E seguindo a mesma lógica, pensa aqui comigo, que o raio do átomo neutro sempre vai ter raio menor do que o seu respectivo ânion. Ora bolas, faz todo sentido. Quando eu ganho mais um elétron, uma carga negativa do núcleo tende a ser neutralizada. Se a carga é neutralizada, a força com a qual o núcleo faz para compactar a eletrosfera fica menor, e aí o raio consegue ser maior. Tranquilo? Não entendeu o que eu falei? Volta no vídeo ou manda uma dúvida, mas grava. O raio do cátion é sempre menor e o raio do ânion é sempre maior. Beleza? Show de bola. Seguindo a mesma lógica do que vocês já aprenderam, como é que faz, professor, para eu conseguir identificar qual átomo vai ter maior ou menor raio atômico se ele for isoeletrônico? Eu peguei uma fila aqui de vários átomos isoeletrônicos, vocês podem calcular o número de elétrons de todos, vai bater 10, tá? E por que eu disse, pega a regra que eu acabei de te explicar, por que essa ordem faz sentido? Lembra que eu falei que quem tem menor número atômico não é o cara
que vai ter maior raio. Então faz todo sentido o nitrogênio ter raio atômico maior do que todos os outros caras da frente dele. Por quê? Porque ele tem menor número de prótons. Um menor número de prótons faz uma força menor de compactação do núcleo. Se faz uma força menor de compactação do núcleo, eu consigo ter uma eletrosfera mais, digamos assim, mais fofinha, um pouco mais. Como que eu posso explicar? Mais afastada. As camadas estarão mais afastadas uma das outras e longe do núcleo. Beleza? Essa ideia aqui funciona. Então, ó, todo mundo tem o mesmo número de elétrons, mas a ordem, ó. Tu notou? Que os números atômicos eles estão crescendo de um em um? É exatamente isso. Agora que vocês entenderam o raio atômico, todo o resto em tese ele fica fácil, porque todas as propriedades a seguir, elas são uma consequência do entendimento cognitivo do que é o raio atômico, do que é raio atômico, do que é essa carga nuclear efetiva, certo? Ou as propriedades vão seguir o mesmo sentido de direção do raio, que tem o sentido direita para a esquerda, de cima para baixo, e todos os outros vão ter a direção contrária para eu identificar na tabela periódica. Então, a gente vai conversar sobre uma outra grandeza muito fácil, que é consequência do raio atômico, que se chama eletropositividade, ou também chamado de caráter metálico. O caráter metálico, ou eletropositividade, é a capacidade do átomo de ceder elétrons. Pensa aqui comigo. Tu não concorda que um átomo maior, que tem maior raio atômico, ele também não tende a ceder mais elétrons porque ele está longe do núcleo? E a força nuclear com a qual o núcleo exerce sobre esse elétron não é menor? Exatamente. É mais fácil dourar algo que está longe de você. Para eu saber se algo está longe ou não, eu meço o raio atômico. Então, algo que está muito longe de mim, pensa como se eu fosse um átomo, tá? Fazendo a comparação bem esdrúxula. É mais fácil eu dar alguma coisa para você se essa coisa está longe do meu controle. Longe, maior raio atômico. Ou seja, raio atômico e eletropositividade andam de mãos dadas. Então, ao mesmo tempo que algo tem um raio atômico grande, se tem raio atômico maior, é porque esse átomo também tem capacidade maior de ceder os elétrons. E isso é caráter metálico. Quando a gente for estudar ligações metálicas e os metais mesmo, a gente vai entender que esse caráter metálico se deve ao seguinte: tendem a perder elétrons. Show? Então, ó, é uma grandeza de mesma direção do raio atômico. Ficou fácil, eu expliquei em 30 segundos porque você entendeu o que é raio atômico. Então, ó, é muito mais fácil, é muito mais fácil esse cara que tem raio atômico maior doar esse elétron que está mais externo do que esse que tem o elétron mais interno. Fácil. Agora, a gente vai para uma propriedade, uma das mais importantes da química. Esse é um daqueles pontos que eu encho o saco de vocês e falo: cuidado, a partir daqui presta atenção. Era para tu estar prestando atenção no raio atômico. E nesse aqui da eletronegatividade eu quero que você preste atenção também. Eletronegatividade ou caráter ametálico, pensa aqui comigo. Se eletropositividade é a capacidade de ceder, a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons para mais perto de si. Então, ó, se é o oposto de eletropositividade, concordam comigo que ele vai seguir uma direção oposta ao raio atômico? Professor, que direção é essa? É uma direção de baixo para cima e esquerda para direita. Professor, eu não estou entendendo essas direções. Quando a gente for fazer questão, ou eu posso fazer isso no final da aula, a gente vai entender como é que na tabela periódica, eu consigo identificar, sem distribuição eletrônica, qual cara vai ter eletronegatividade maior ou raio atômico maior. Tá? Então, ó, é uma grandeza como se fosse inversamente proporcional da matemática. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Pensa aqui comigo. É mais fácil atrair elétron que tem carga negativa. É mais fácil eu conseguir atrair um elétron quanto mais próximo esse elétron estiver do núcleo, que é positivo. Faz sentido? Faz sentido, não faz? O ímã, quando ele está perto, quando o polo positivo e o polo negativo dos ímãs estão mais próximos, não fica mais fácil deles serem atraídos? Então, ó, quanto mais próximo um átomo está do núcleo, ou seja, tem menor raio atômico, mais fácil é para esse átomo de atrair os elétrons. Ponto e acabou. Exemplo, concordam comigo que esse cara aqui de cima ele tem uma eletronegatividade maior porque ele tem menos número de camadas e esse elétron mais de fora ele está mais próximo do núcleo? Se está mais próximo do núcleo, não fica mais fácil de atrair para dentro? Sim. Olha esse cara aqui de baixo agora. Ó. Esse átomo aqui de baixo ele tem muita camada, é um átomo muito grande. Quanto maior a distância, menor é a força de atração entre
entre do núcleo com o elétron, beleza? Então esse cara aqui tem eletronegatividade menor. Show. A gente vai para uma próxima agora. Essa aqui contém aprofundamento, mas também vai seguir uma mesma lógica, tá? A lógica é um pouco diferente, mas também funciona. O nome dessa outra propriedade periódica, já estamos encaminhando para o final da aula, em tese, se chama potencial ou energia de ionização. Professor, o que cai em prova sobre isso? Ou vai cair a parte aprofundada, vai cair a parte fácil, que é só tu descobrir. Aliás, desculpa. Ou vai cair a parte aprofundada, ou vai cair a exceção da energia de ionização. Pode cair do jeito fácil, que é só para tu saber a direção, né? Saber que são inversamente proporcionais. Tá errado esse termo, na verdade, mas que são inverso do raio atômico? Pois é, pode ser que caia isso. O potencial ou energia de ionização é a energia necessária para eu conseguir tirar um elétron, para eu conseguir tirar a energia que eu preciso fazer para conseguir arrancar o elétron de um átomo isolado, nesse caso, gasoso. Átomos isolados é como se eu pegasse experimentalmente em laboratório um átomo só e eu calculasse a energia dentro de um pote, qual que é a energia necessária para conseguir tirar um elétron, e somente um elétron, do átomo isolado, gasoso. Tranquilo? Então vamos pegar, por exemplo, um átomo X no estado gasoso. Ele pode estar representado na tua prova assim. Um átomo que perdeu um X+, significa que ele perdeu um elétron. E aqui o elétron que foi perdido, ele se soltou desse X. O elétron estava aqui dentro do X+, estava dentro do X, e aí quando o elétron separou, virou X mais o elétron. Tranquilo? Também pode estar representado assim: X gasoso, que perdeu um elétron e ficou X+. Essa questão é assim também, mais fácil estar desse jeito, tá? Esse processo, para eu conseguir tirar esse elétron, esse processo de retirada de elétron, ele tem que ser endotérmico. Por quê? Como é que eu vou explicar isso para vocês? É o seguinte: eu tenho que dar energia, esse átomo, para perder esse elétron, ele tem que absorver muita energia. Para conseguir essa energia, para que essa energia absorvida, ela seja traduzida em forma de arrancar alguma coisa. Então, esse processo de retirada, ele é endotérmico. Ou também pode estar representado na tua forma a seguinte coisa: um átomo X gasoso, que quando ganhou energia, acabou desprendendo um elétron que estava dentro dele. É isso que eu preciso que tu guarde, que tu entenda. É um processo endotérmico, porque o átomo precisa absorver energia para se bagunçar e soltar um elétron. Elétrons podem ser soltos, beleza? E aí ele ser considerado um íon. Por isso que é energia ou potencial de ionização, é a capacidade de tornar íon, beleza? Então, pensa aqui comigo, olha que prefácio eu calculei aqui para ti. Como o raio atômico é menor, o átomo fica mais compactado. Logo, é preciso de mais energia para arrancar o elétron. Ou seja, quando eu quero medir a comparação, quem tem energia de ionização, quem tem mais e quem tem menos, eu vou olhar para o raio atômico. Quem tem menor raio atômico, o átomo que ele é mais compacto, ele tem uma energia de ionização maior, porque a força que o núcleo faz com a qual o elétron atrai para ele é maior, então a energia que eu tenho que fazer para conseguir tirar esse elétron dessa forte atração tem que ser maior. Beleza? Imagina como se tu tivesse. Você tá brigando com seu irmão de 5 anos, ele tá segurando, sei lá, ele tá segurando algum brinquedo seu, vai. Ele tá segurando algum brinquedo seu. Ele é muito fraco, você tem 12 anos e, tipo, você arranca da mão dele com facilidade. Porque você tem mais força e então você concorda comigo que para tirar esse brinquedo da mão de uma criança que é fraca, eu preciso de pouca energia. Agora tenta tirar de um cara que tem 4% de gordura e pesa 90 quilos, com uma força assim de 80 quilos de... Eu esqueci o nome disso aqui, mas é a força de agarro, né? Vamos colocar assim. É muito mais difícil e tu precisa de muita energia, né? Para conseguir tirar alguma coisa da mão desse cara que é muito forte. A mesma ideia vale para um átomo. Um átomo menor, ele é mais forte, ele segura os elétrons com mais força. Eu preciso de muita energia para tirar o elétron dali de dentro. Tranquilo? Tem uma exceção na tabela periódica. Lembra que é uma grandeza que segue o sentido contrário do raio atômico, mas existe uma exceção. Vocês têm que guardar na cabeça de vocês que a energia de ionização experimentalmente do nitrogênio é maior que a energia de ionização do oxigênio. Apesar do fato do oxigênio ter mais prótons, segurar em tese com mais força, experimentalmente o nitrogênio tem energia de ionização maior, porque não faço a mínima ideia, isso aí é medido experimentalmente, aí você tem que decorar. A química é isso, né? A química é regra de 3, senso comum e decoreba e várias exceções. Mas tudo bem.
existe um aprofundamento sobre esse assunto, que é que eu posso descobrir quantos elétrons de valência existe dentro de um átomo com base na energia quantitativa dessa, na energia que eu preciso fazer para tirar esse elétron dali de dentro. Então, olha só, a primeira premissa que vocês têm que ter na cabeça de vocês, lembra que eu resumi E para energia de ionização, é o seguinte, aprofundamento, tá? A segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. E a terceira é sempre maior que a segunda, a quarta é maior que a terceira e assim por diante. Então, ó, toda vez que na prova ele aparecer um E1, é a energia de ionização do primeiro elétron que tentaram tirar do átomo neutro gasoso. Mesma ideia para o E2, mesma ideia para o E3, a gente vai entender nesse exemplo. E com esse prefácio, a gente vai entender o seguinte, que eu consigo prever na prova quantos elétrons existem na camada de valência com base na quantidade de energia que ele dá aqui. Olha que interessante. Imagina um átomo comigo, que ele tem, sei lá, duas camadas. Ele tem 2 elétrons na última camada, 1 elétron na terceira camada. Eu vou calcular 3 energias de ionização. Na camada mais externa, eu vou ter o E1. Vai ser o primeiro elétron que eu vou tirar. Vamos supor que em laboratório eu consegui calcular a energia necessária para eu conseguir tirar esse elétron para fora. Aí calculou, deu uma medida lá, uma medida de trabalho, se não me engano, de energia, gasto, se chama kilojoule, tá? Eu calculei por kilojoule. A primeira energia de ionização do primeiro elétron que eu tirei é 250 kJ. Anota esse dado. Vamos para a segunda energia de ionização agora. A segunda energia de ionização, obedecendo a primeira regra que eu disse na aula, tem uma energia de ionização logicamente maior, porque sempre as próximas energias de ionização sempre vão ser maiores. Então, aumentou um pouquinho, vai, eu sou ruim de matemática, não sei quanto que aumentou aqui. Beleza? Aumentou para 313. Anota esse dado, show de bola. Tranquilo. Valência, eu coloquei aqui 2 elétrons de valência. Eu estou suponhando para você que são 2 elétrons de valência. Por quê? Porque quando eu comparar com o nível com a energia de ionização 3, a diferença não é tão grande entre E1 e E2. Se a diferença da energia de ionização não é tão grande, é porque esses caras estão na mesma camada, eles estão à mesma distância do núcleo. Eles só não têm o mesmo valor porque é por convenção e fisicamente, experimentalmente, não tem como duas energias de ionização serem praticamente iguais. Tranquilo? Quando o cara lá no laboratório tentou tirar o terceiro elétron, ele viu que a energia para eu conseguir tirar esse terceiro elétron é muito maior. De 250 para 313 não é tanto. Agora, de 313 para 2.000 kJ, 2.000 kJ é muita coisa. Então, eu concluo que o terceiro elétron retirado é de uma camada mais interna. Se o terceiro é da camada mais interna, é porque na mais externa só tem somente 2 elétrons, como a gente conseguiu acertar aqui. Tranquilo? Então, ó, é de uma camada mais interna, pois a energia de ionização aumentou demais. Pensa aqui comigo. Se a energia de ionização aumentou demais, é porque a força exercida por esse terceiro é muito maior, então ele é de uma camada mais interna. Eu até escrevi aqui. Química é regra de 3 e senso comum. Por que senso comum, professor? Porque é o seguinte, em nenhum momento eu defini para você o quanto que é um salto demais e quanto que não é um aumento tão grande. Então, aqui tu vai usar o teu senso comum. Vamos supor que tu viu na prova uma energia de ionização 1 dando 50, a energia de ionização deu 80, a energia de ionização 2 deu 80, e a energia de ionização 3 deu, sei lá, 10.000 kJ. Porra, pelo amor de Deus. Você concorda comigo que a diferença é discrepante entre a energia de ionização 2 e a energia de ionização 3, como nesse caso aqui. Pelo amor de Deus. De 313 para 2.000 é quase 1.700 kJ. Isso é coisa pra caramba, tá? Então, ó, quando a diferença não for tão grande, eu faço depois uma barra aqui, separando aqui tem energia de ionização muito grande, e eu concluo que a diferença, como não é tão grande, estão na mesma camada. Se estão na mesma camada, sempre quando ele faz energia de ionização, ele tira os elétrons da camada mais de fora. Então, se na camada de valência eu conseguir tirar esses dois, porque na camada de valência só tem 2 elétrons. Se ficou meio confusa, tudo bem, manda dúvida, vou deixar meu número na descrição. Mas, assim, é uma parte aprofundada. Já caiu na federal? Eu acho que não. Se cair esse ano, possa ser que caia de um jeito numa questão que eu vou fazer em sala de aula com vocês depois. Tranquilo? Então, a gente vai para a próxima, que é muito fácil. Se chama eletroafinidade. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Ou seja, lembra que na energia de ionização, eu quero calcular a energia necessária para retirar um elétron.
Agora, na propriedade 5, é a energia liberada quando o átomo ganha um elétron. Cuidado com essa diferença, tá? O que tu tem que guardar é que o raio, quanto menor, mais eletroafinidade tem esse átomo, com uma exceção. O cloro tem afinidade eletrônica maior que a do flúor. Tranquilo? Fez sentido? Vamos lá. Por que isso faz sentido? Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Então, eu dei uma forma química representativa de energia de como isso pode ser cobrado numa prova, é assim. Né? Primeiro, tu decorou que é isotérmico, ΔH menor que zero, negativo. Então, ó, X, quando o átomo X, quando ele ganhou um elétron e virou um ânion, ele libera uma quantidade de energia. Sempre tem energia trocada nesse processo. Então, ó, X, a partir do momento que ele ganhou um elétron, ele acaba liberando essa energia. Tá? Quanto menor o tamanho do átomo, maior é essa energia liberada quando o átomo ganha um elétron. Eu só quero que tu guarde isso. Não tenta bitolar muito com a ideia do porquê que isso funciona. Espero que tu pode nunca me caindo em prova o motivo disso acontecer, tá? Tem como explicar? Não acho convincente mostrar aqui para aluno de PSS, tá? Por fim, para a gente encerrar a aula de vez, eu quero te mostrar, e eu quero que você anote, as propriedades em que os gases nobres não participam. Sim, eu não sei se tu pegou, mas eu vou te explicar agora o porquê que nessas três propriedades periódicas, os gases nobres eles são meio que cortados. É porque, assim, quando a gente pensa de eletronegatividade, na capacidade de atrair, lembra que eu mandei vocês anotarem que gases nobres já são estáveis por natureza? Então, se eles são estáveis, eles não tendem nem a atrair elétrons e nem a repulsar elétrons. Muito menos não vão possuir afinidade eletrônica. Eles não são afins de elétrons. Tranquilo? Show? Porque assim, quando a gente fala de afinidade eletrônica, energia liberada quando o átomo ganha um elétron. Por que, que gases nobres não entram em afinidade eletrônica? Porque eles não tendem a ganhar elétron. Eles não tendem a ganhar elétron. Tranquilo? Por isso que nessas três propriedades não entra gás nobre. E eu vou te dar um bisu para a prova. Tudo que tiver N, com exceção do raio iônico, tudo que tiver N no nome vai seguir uma direção de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, olha aqui comigo. Ó. Eletroafinidade, eu até marquei aqui de roxinho. Tem N no nome. Então, vai seguir de baixo para cima, da esquerda para a direita. Energia de ionização. Olha o N bem aqui. Ao contrário do raio atômico. Raio atômico não é assim? Pois é. Então, a energia de ionização, como tem N no nome, vai seguir o contrário do raio atômico. Desse jeito. Eletronegatividade. Mesma coisa. Eletropositividade não tem N do nome, vai seguir a mesma direção do raio atômico. E isso. Essa é a nossa aula de hoje, querido, substituída aí. Tá? Então, ó, essa é a tabela que vai aparecer lá na Federal. Se tu quiser fazer o bizu, todo o resto, aliás, primeiro, né? Eletropositividade e raio atômico barra raio iônico, né? A exceção do N aqui. Eletropositividade e raio atômico barra iônico vão seguir uma direção, que é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Todo o resto que possui N vai seguir para o outro lado. Então, por exemplo, o que eu quis dizer com isso? É que assim, ó, essas direções explicam a seguinte coisa. Eu quero comparar com vocês, vamos supor, o flúor e o enxofre. Digam para mim quem é que tem maior raio atômico. Resposta: o enxofre tem maior raio atômico, porque ele tem mais camadas do que o flúor. Notou que o enxofre ele está no primeiro, segundo, terceiro período, então ele tem 3 camadas, enquanto o flúor faz parte do segundo, ele só vai ter 2 camadas. Portanto, o enxofre tem maior raio atômico. Agora, para eu provar para vocês que a eletronegatividade, todo o resto que tem N, mas principalmente a eletronegatividade, por que ele tem sentido contrário? E por que o flúor é mais eletronegativo do que o enxofre? Primeiro, flúor está mais aqui em cima, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Flúor está ali em cima, ele tem número de camadas menor e ele tem número de camadas menor que o enxofre, é por isso que o flúor ele vai ter maior eletronegatividade, ele tende a atrair mais porque o núcleo dele faz essa parada e eu já expliquei isso, certo? Temos outro exemplo? Temos, a gente pode pegar, sei lá, por exemplo, eu quero mercúrio e, sei lá, cálcio. Mais eletronegativo. Vamos tentar calcular aqui comigo quem é o mais eletronegativo. O primeiro critério é de cima para baixo. Quem está mais em cima é mais eletronegativo. Cálcio é o mais eletronegativo. Em contrapartida, Mercúrio ele vai ser o que tem maior
Raio atômico. Acabou. Ah, professor, eu já ouvi falar na fila de eletronegatividade. Acho muito necessário. Faz mais sentido pro Enem, porque, tipo assim, no Enem tu não tem tabela periódica. Mas a fila é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Daqui é o cara mais eletronegativo, aqui é o cara menos eletronegativo. Então eu já te provei que o Flu é o cara mais eletronegativo da tabela, os três mais eletronegativos é o Fonfon, depois tem o clube, briguei e saí correndo para o hospital. Acabou. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se eu falei demais, se eu engoli alguma palavra, me fala aí. Se algum conceito não ficou claro, se alguma justificativa não ficou clara, me fala. De verdade, eu quero que vocês aprendam esse assunto. Esse assunto é importante, é um assunto legal. E eu te garanto que só com esse macete aqui tu consegue resolver 90% das questões, tá? Não é um assunto difícil, de verdade mesmo. Eu tô sendo humilde. É isso, bebês. Bons estudos. Bom fim de semana. Aproveitem, mas estudem também. Grande abraço.